Bom, agora vamos começar um estudo sobre as casas no mapa védico. Tá? Vocês vão ver aí por essa imagem da capa, né, o formato de um gráfico de mapa. Tá? E aí estão as numerações das casas. Tá? Estou apresentando aqui a vocês o primeiro passo, né, para trabalhar com as casas. Nós vimos nas aulas dos signos que cada característica, né, de cada signo, né? E nós podemos transpor assim muito assim das características dos signos para as casas. Por exemplo, Áries é o signo da individualidade, né? Nós vimos lá no significado principal de Áries é o assim, o descobrimento da individualidade, né? Áries representa isso. E a casa 1, que vocês estão vendo aí, ela representa a personalidade, suas características pessoais, né? O seu corpo físico, né? Então, existe uma semelhança entre o significado de cada signo e as casas, tá? Na ordem equivalente, tá? Mas não é idêntico, tá? Então, por isso é que eu digo que as casas são uma dimensão terrestre dos signos, tá? O círculo de casas é uma dimensão terrestre, ou seja, a casa tem um significado mais palpável, mais relacionado com o dia a dia, com o mundo mais prático da vida, enquanto os signos eles têm a ver com símbolos da humana. Os signos representam constelações que estão fixas no céu, enquanto as casas elas representam uma divisão que é feita no céu a partir do horizonte, ou seja, a Terra está num giro constante em torno de si mesma. Esse giro faz o horizonte apontar para os diversos signos em um dia, ou seja, em um dia inteiro, o horizonte vai direcionar o seu ponteiro, né, para todos os signos. Tá? Então, nós temos em um dia 24 horas e 12 signos. Significa que em aproximadamente 2 horas, um determinado signo vai estar no horizonte. Tá? Então, vejam aí, este gráfico aí está mostrando exatamente como esse é um tipo de gráfico em que as casas são fixas. Ou seja, a casa 1 ela está sempre neste local onde está o número 1. A casa 2 está sempre neste local onde está o número 2. Tá? Este gráfico aí é um gráfico muito usado no norte da Índia. Tá? Só que ele tem muitas variações, tá? Porque nós sabemos que o ascendente, tá? Estou apresentando aqui para vocês, o ascendente é um nome que a gente associa à casa 1, né? Porque o ascendente é um ponto onde inicia onde o horizonte está apontando, né? E aí, neste caso aí, neste exemplo aí da capa, nós estamos assumindo que o horizonte está apontando para o signo de Áries, tá? Mas nós sabemos que em um dia, dependendo da hora, o horizonte pode estar apontando para qualquer signo, o que significa que 2 horas após este momento aí, o horizonte vai estar apontando para o signo de Touro. Então,
Aonde está o número 2, vai ter, onde está o número 1, vai estar o número 2, tá? Nós vimos que esse sistema, esse gráfico de casas aí, é um gráfico fixo, com as casas fixas. Eu vou mostrar para vocês um outro gráfico em que as casas não são fixas, os signos são fixos nos locais, né? Então, nós temos que desenvolver a versatilidade para enxergar, né, as casas num tipo de gráfico e no outro, tá? São gráficos diferentes, tá? Vou apresentar aqui, no momento, 2 tipos de gráficos, né? Um totalmente diferente do outro, mas é muito importante refletir, olhar, revisar, para tentar entender esses 2 gráficos. Não adianta dar um passo à frente sem entender esses 2 gráficos, tá? Então, só rememorando, as casas representam uma divisão que está relacionada com o giro da Terra em torno de si mesma, ou seja, o giro do horizonte, né, apontando para diversos signos, né, ao longo de um dia inteiro, né? Por isso que as casas, ou ascendente, que é a primeira casa, muito da hora exata do nascimento, né? Uma pessoa nasceu no dia 10 de janeiro de 1990. A outra nasceu no dia 10 de janeiro de 1990, mas 2 horas depois, o mapa é totalmente diferente. 4 minutos depois, o mapa vai ser muito parecido, mas ainda vai haver diferenças, tá? A solução para esse tipo de problema vai ser apresentada em aulas futuras, em uma coisa que nós vamos estudar mais à frente, chamado Vargas, tá? Nós vamos ver cada movimento do horizonte vai implicar em grandes mudanças, mapas que nós vamos chamar, tá? Mas no momento não é com isso, tá? No momento é importante tentar associar as 2 coisas, signos e casas, tá? Nós sabemos que os signos representam regiões do céu associadas às constelações. Representam, tá? Eles não são exatamente o espaço das constelações, mas eles representam os signos, tá? É uma divisão de 12 signos, cada um com 30 graus, ou seja, é uma divisão dividida matematicamente. Ou seja, a astrologia, a partir dos signos, vai se tornar pura matemática, né? Só que os signos estão fixos no céu, né? Eles representam essas constelações, tá? Só que a Terra está aqui girando em torno de si mesma, apontando o horizonte para cada um dos signos, né? Então, nós precisamos fazer essa combinação, né? Se você tem um ascendente em Touro, sua segunda casa vai estar em Gêmeos, sua terceira casa vai estar em Câncer, sua quarta casa vai estar em Leão, e assim por diante. Neste exemplo aí, é um exemplo clássico, em que a primeira casa está em Áries, no primeiro signo. Então, você vai ver a segunda casa está em Touro, a terceira casa está em Gêmeos, quarta casa está em Câncer, quinta casa está em Leão, sexta casa está em Virgem, sétima casa em Libra, oitava casa em Escorpião, nona casa em Sagitário, 10ª casa em Capricórnio, 11ª em Aquário e 12ª em Peixe. Exatamente como está a disposição dos signos. Se o ascendente fosse Câncer, o 4 estaria aí onde está o número 1, e aí a primeira casa está em Câncer, a segunda casa, onde está o número 2, estaria o número 5, e assim por diante. Veja que essa disposição vai se manter.
E a casa 1 vai ser sempre onde está o número 1 aí, tá? Então, neste exemplo aqui, eu vou mostrar mais tarde no próximo slide, essa variação para vocês entenderem. Esse exemplo, casa 1 está em Áries, mas poderia estar em Touro ou em outros signos, tá? Aí, existe uma combinação que é possível de se estudar também, tá? Existem obras que exploram isso, no momento não vamos explorar, que seria o seguinte: se você sabe que teu ascendente está em Áries, suas características de personalidade vão estar muito próximas do arquétipo de Áries, do símbolo, das características do símbolo de Áries. E a sua casa 2, que é a casa de finanças, nós vamos ver mais à frente, ela estaria no signo de Touro, porque a casa 2 está em Touro. Então, cada signo, cada casa poderia estar em cada signo. Ou seja, assim como o seu ascendente poderia ser Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, ou o ascendente de qualquer pessoa poderia ser qualquer um desses 12 signos, a casa 2 de qualquer pessoa poderia estar no signo de Áries, Touro, Gêmeos, sempre de acordo com o ascendente, segundo o signo depois do ascendente. Espero que isso esteja bem para a gente passar assim adiante, tá? Me procure e coloque a dúvida que eu vou prazer em